Graça e paz, irmãos. Com alegria que volto para rever essa igreja, ainda que a igreja seja, obviamente, ou sejam as pessoas que nela estão. E eu não sei se tem alguém aqui da época em que nós éramos membros aqui nessa igreja, ou frequentávamos essa igreja, mas de qualquer forma é muito bom estar aqui de volta. As crianças vão receber uma prancheta com uma atividade relativa à mensagem que vamos ouvir aqui nessa hora. Então, os pais, não sei se as crianças vão lá atrás pegar, não sei como é que funciona, elas pegam lá atrás. Muito bem. E nós vamos abrir, irmãos, a Escritura em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos, a partir do verso 18, nós vamos fazer a leitura e vamos até o capítulo 2, versículo 5. Então, 1 Coríntios, parece que travou aqui nossa transmissão. 1 Coríntios, capítulo 2, primeiro verso 18 até o 2, 5. Travou parou nesse slide aí e não foi mais. Eu não tenho muita esperança que você consiga acompanhar a leitura nos meus slides, porque não foi feito para essa tela, mas eu ampliei bastante os títulos da mensagem para que você possa acompanhar cada parte e saber aonde nós estamos ao longo dessa exposição. Então, acompanhe na sua Bíblia a leitura, eu vou ler na NAA e vamos então meditar sobre esse tema, a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Leamos, pois, então, a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1, 18 até 2, 5. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus,
Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Santo Pai bendito, nós agradecemos hoje pela tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, que cresce pelo poder da cruz, Pai. E pedimos que o Espírito Santo, que faz todas essas coisas no nosso meio e em nós, também traga-nos luz sobre a palavra, para que possamos entendê-la. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Pastor Valdeci, sob o risco de perder o meu emprego amanhã cedo, ele é meu chefe, o senhor é louco, totalmente louco. Vem na frente de um auditório, derrama água sobre a cabeça de umas pessoas e diz que a igreja cresce desse jeito. Irmãos, vocês que vieram aqui professaram uma fé, vocês são loucos. É assim que qualquer pessoa de fora que passar aqui e olhar sem entender porque não conhece o poder da cruz, vai chamá-los loucos. Essa é a loucura da cruz. A loucura da cruz, ela é essa loucura que cria, que estabelece, que faz com que exista uma comunidade. Gente que com lágrimas fala de Cristo. Gente que com o coração contrito aponta para a cruz e diz: eu creio nessa cruz, eu sou salvo por essa cruz, eu entrego a minha vida para essa cruz. Gente tão doida que gasta o seu tempo, gasta o seu dinheiro, gasta a sua vida servindo a um Senhor a quem não veem, não enxergam, mas sabem que Ele está vivo. Essa é a loucura da cruz, irmãos. E Paulo gasta um tempo para falar a esses irmãos da igreja de Corinto sobre essa loucura. Uma igreja cheia de problemas. O apóstolo Paulo começa listando os problemas dessa igreja. Divisões, tinha problemas de imoralidade. Aqueles irmãos conseguiam brigar na hora da ceia. Mas ainda assim, Paulo começa a carta chamando esses irmãos de igreja de Deus, igreja santificada, ricamente abençoada com dons espirituais, sustentada pela fidelidade de Deus. Essa é a loucura da cruz. É assim que funciona. Paulo havia terminado a parte anterior do texto aqui que lemos, exatamente dizendo isso. Eu vim aqui falar para vocês, não com sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã, não se faça vazia de sentido e significado. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. E o foco da vida do povo de Deus, da igreja, dos pregadores do evangelho, não pode ser outro senão a loucura da cruz. Então, eu queria falar para vocês nessa manhã sobre esses 4 pontos. O choque da mensagem da cruz, a reação dos homens à cruz e à mensagem, a ação de Deus na cruz e a necessidade que nós temos
de proclamar essa cruz. E Paulo começa exatamente falando desse choque. Ele começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então deixa eu corrigir o que eu falei no começo. Não é que pastor Valdeci seja louco, pelo menos não literalmente. O fato é que os homens não conseguem entender a sabedoria de Deus. A cruz não é só esse símbolo religioso que nós temos. Na verdade, quando o mundo olha para a cruz, enxerga nela um escândalo cultural, um escândalo espiritual. Ele vai dizer: olha, para os romanos era a execução mais humilhante, ela era reservada para criminosos. Para os gregos, né, para os judeus, ela era uma maldição de Deus. Eles lembravam lá de Deuteronômio, no capítulo 21, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Para os gregos, uma derrota irracional, é contrário à busca. A cruz e a crucificação de Cristo são contrários à razão humana. A estética dos gregos, a sua filosofia. E para que Deus traz essa mensagem com essa loucura para os homens? Exatamente para que a profecia do livro de Isaías, no capítulo 29, diga: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetiza o que Deus haveria de fazer na própria cruz. A cruz é o cumprimento dessa profecia, sabe por quê? Porque ela derruba toda a pretensão humana de alcançar a Deus por mérito, por razão ou por poder humano. É por isso que Paulo faz a pergunta: cadê a sabedoria do sábio? Cadê o escriba? Cadê o sabidão? Perdeu. Eles não estão com a capacidade de responder nada diante de Deus por causa do poder da cruz. Os retóricos gregos inquiriam sobre tudo e eles não tinham como inquirir sobre isso. Então, irmãos, Deus na cruz, ele frustra a sabedoria do mundo, porque nenhum sistema humano era capaz de perceber e mesmo providenciar essas coisas. A cruz é muito mais do que um evento histórico. Na verdade, a cruz é o centro da revelação divina, o ponto onde toda a filosofia verdadeira se torna impotente, ou toda a filosofia humana se torna impotente, para que a sabedoria de Deus se manifeste. Na verdade, irmãos, a cruz é um veredito. É um veredito de Deus contra o pecado e o veredito de Deus a favor daqueles que creem. Essa é a loucura, e então o choque, a mensagem, ela vem como um choque. Isso que vocês, irmãos, que professaram a fé aqui hoje, talvez não seja entendido pelas suas famílias. Talvez eles de longe falem assim: meu filho, a minha filha entrou por uma seita, e uma coisa de loucos. É isso mesmo. Num certo sentido, o mundo ou vai perceber a mensagem da cruz assim. No dia em que a mensagem da cruz deixar de chocar os homens, sabe o que aconteceu? Nós pervertemos a mensagem da cruz. Eu me lembro de pregar na escola, na Páscoa, numa dos nossos colégios, e falei sobre o Evangelho da cruz. Uma semana depois eu recebi uma carta de uma avó de aluno que estava lá, fazendo uma admoestação para que eu não falasse aquelas coisas na frente do seu netinho. Que eu não falasse da dor, da crueldade, da cruz, do sangue de Cristo. Eu falei: talvez eu tenha falado corretamente. Porque para o incrédulo a mensagem da cruz será sempre
loucura. Como é que os homens reagem à cruz? 3 perspectivas o apóstolo Paulo coloca. Ele fala dos judeus, fala dos gregos e fala de nós que pregamos a Cristo crucificado. Paulo identifica essas 3 respostas típicas que acontecem no mundo, na nossa cultura e na nossa sociedade. Na perspectiva judaica, os judeus estavam procurando milagres, eles estavam procurando sinais, eles esperavam um Messias que confirmasse a sua missão com coisas e sinais que fossem espetaculares. Eles queriam um Messias que fosse o libertador político deles, que trouxesse uma libertação nacional. Mas o problema é que, embora Jesus tenha realizado milagres e sinais que são incontestáveis, está aí escrito nos evangelhos, eles não se enquadravam no perfil que aqueles homens esperavam. Eles esperavam um rei triunfante e não um rei na cruz. Para os judeus, Jesus era uma fraude. Por isso o texto diz que Jesus para os judeus era um escândalo. Essa é a expressão aqui usada. Então, os judeus usavam isso como a sua desculpa para não crer. Como João nos diz no Evangelho, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Eles não queriam crer e a ressurreição não os convenceu por causa dos seus corações endurecidos. Na perspectiva grega, eles buscavam sofia, eles buscavam a sabedoria, eles buscavam a coerência lógica, os discursos persuasivos, procuravam explicações que se encaixassem no seu raciocínio humano e exaltassem a sua capacidade intelectual. Então, a encarnação e a crucificação eram incompatíveis com aquilo que eles esperavam de um verdadeiro Deus. Aliás, eles mesmo enxergavam, em partes da filosofia grega, o corpo como uma coisa má e o espírito como uma coisa boa. Então, para eles, era absurdo imaginar uma divindade sofrendo vergonha e morrer. Essa é a loucura da cruz. Então, essa loucura, esse absurdo, não se encaixava nos seus padrões. Mas tem uma terceira perspectiva. Tem a perspectiva dos judeus, tem a perspectiva dos gregos ou dos gentios, mas tem a perspectiva dos salvos. O texto diz que para os que foram eficazmente chamados por Deus, a mesma cruz que para um grupo era escândalo, para outro era loucura, ela se revela como poder de Deus. A força divina que liberta do pecado, da morte, que transforma a vida e assegura salvação. Isso que vocês hoje, irmãos que professaram a fé, exatamente perceberam. Aquela coisa inexplicável de não poder me livrar dos meus pecados, mas ser liberto dos meus pecados exatamente por esse poder da cruz. Essa sabedoria de Deus, esse plano eterno que une justiça, misericórdia, amor, verdade, que nenhuma filosofia humana poderia conceber. Então, a título de ilustrar, é isso. Os judeus buscam sinais, mas vem a cruz como escândalo, porque ela não trouxe os sinais que eles queriam. Os gentios buscam sabedoria filosófica, vem a cruz como loucura. Mas os salvos, eles creem na palavra da cruz, eles veem a cruz como poder de Deus. Essa igreja está aqui, irmãos, há anos, por uma razão simples. Não é por causa do pastor Valdeci, ele mesmo já declarou isso. Nem do próximo que virá, nem dos que estiveram aqui anteriormente. Essa igreja só vai permanecer como esteve nesses 9 anos, como igreja presbiteriana ou anteriormente, por uma só e exclusiva razão: o poder da cruz, que é
poder de Deus sobre aqueles que Deus chama. Só por isso. Mais absolutamente nada. Por quê? Porque Deus age por meio da cruz. E esse então é o segundo ponto, que tem, acho que, 3 divisões. Paulo mostra que o evangelho não é só uma mensagem sobre Deus. Muitas vezes nós acreditamos que se eu falar sobre Deus para alguém, essa pessoa, por causa da minha capacidade de articular, ela pode ser convencida pelas minhas palavras. Mas, irmãos, o evangelho e a cruz são a própria ação soberana de Deus para reverter as coisas e o poder do mundo sobre a nossa vida. A cruz não foi um improviso na história no qual Deus enviou seu filho e ele acabou morrendo. Não, ele é o plano eterno e a sabedoria eterna de Deus. É por isso que Paulo falou para os romanos e disse: eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também no grego. Então, o que Deus faz na cruz? Qual é a ação de Deus na cruz? A primeira coisa, Deus frustra a sabedoria do mundo. É por isso que, para o mundo, a cruz parece fraqueza e loucura. Mas aquilo que para o mundo é fraqueza e loucura, em Deus é infinitamente superior à maior força e sabedoria humanas. A situação do homem diante de Deus era irreversível, humanamente falando. O homem estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele não podia fazer nada por si mesmo. A sabedoria humana não tinha como agir em qualquer sentido. Ela não conseguia compreender nada de Deus. E a cruz revela essa impotência. A impotência dos métodos humanos para conhecer a Deus. Nenhum sistema religioso consegue fazer isso. A sabedoria humana é incapaz de lidar com o problema central da humanidade chamado pecado. Ela pode até identificar algum sintoma, mas ela não pode curar a raiz do pecado. Não existe ciência humana que faça isso. Então a primeira coisa que Deus faz na cruz é frustrar a sabedoria do mundo. Segunda coisa é que Deus escolhe fracos e desprezados exatamente para mostrar isso com clareza. A maioria dos irmãos lá da igreja de Corinto, eles não eram os sábios, os poderosos, os nobres, segundo o padrão do mundo. Não que eles não pudessem estar no meio da igreja, mas a maioria era de gente comum. Como nós somos gente comum. Então Deus deliberadamente chama os fracos, os frágeis, os ignóbeis, os que nada são, exatamente para envergonhar os que confiam na sua própria glória. Então a igreja ela não é formada por camadas sociais. Deus as despreza. Exatamente para trazer todos debaixo do seu poder. Isso não exclui os sábios, nem os ricos da igreja, mas mostra que Deus faz as coisas como Ele quer. Então, irmãos, a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, porque os eleitos de Deus estão em todos os lugares. Estão, inclusive, entre aqueles que têm grande cultura e aqueles que pouca cultura têm. Existe ou deve ser pregado àqueles que são considerados no mundo sábios para que a sua sabedoria seja assim destruída. E para trazer aqueles que são simples e humildes à sabedoria verdadeira. Sabe aquela pessoa que você diz assim, esse aí não tem jeito? Sabe aquela pessoa que você já olhou para ela e falou assim, não tem condições, não tem quem salva? Essa pessoa é a pessoa que Deus salva. Nossa fé é exatamente em cima disso. Sabe por que eu sei disso? Porque Deus me salvou. Eu sou exatamente aquele que não tinha salvação. Eu sou exatamente aquele que não poderia chegar. Mas que chega.
não pelo próprio poder e condição. Mas por quê? Porque aprendi na fé que foi me dada como um presente a confiar em Deus. Terceira ação de Deus na cruz, que é o seu objetivo, é fazer com que ninguém se glorie na presença de Deus, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A cruz, meus irmãos, é a mensagem central. A gente corre um perigo muito grande à medida em que nós envelhecemos na fé e à medida em que a igreja se torna madura. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência a esquecer do evangelho e abraçar o legalismo. A igreja, muitas vezes, ao longo da história, e essa igreja tem um pouco dessa história também lá atrás, ela esquece completamente do evangelho, se torna ou liberal, ou legalista, ou alguma coisa nesse sentido. A mensagem da cruz deixa de ser a essência, mas Cristo tem que ser o nosso tudo. Tudo. Cristo tem que ser a nossa sabedoria, não como um conhecimento teórico, mas como discernimento espiritual. Cristo tem que ser a nossa justiça, é por isso que Paulo diz, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Para quê? Para que eu possa me gloriar no Senhor. Então eu sou alguém que vive da justiça de Cristo. Toda vez, todo dia, toda hora que eu tento viver da justiça do Mauro, eu me dou mal. Porque a justiça do Mauro é trapo de imundícia. A justiça do Mauro julga os outros de maneira errada. A justiça do Mauro faz com que o Mauro tenda a pensar que ele é melhor do que os outros. Mas a justiça de Deus me coloca exatamente no meu lugar. Exatamente no meu lugar. Para quê? Para que eu possa viver essa vida de santificação. Então, em Cristo Jesus, Ele é para nós o quê? Sabedoria, para que eu viva de maneira sábia. Ele é o quê? Justiça, porque a justiça de Cristo veio para mim. Ele é também a santificação, essa transformação contínua pelo Espírito, que nos afasta do pecado e nos conforma à pessoa de Cristo. Por isso ele é também para nós o quê? Redenção. Essa libertação que vai sendo completada, que já foi feita de uma vez por todas, mas que ainda será consumada na volta de Cristo em glória. Ou seja, irmãos, na cruz, Deus faz tudo aquilo que nenhum homem pode fazer. E a ação de Cristo é exatamente para isso, para que ninguém se glorie, antes a glória seja somente do Senhor. Então, Paulo cita Jeremias, no capítulo 9, aquele que se gloria em quê? Eu me glorio nessa igreja maravilhosa que eu tenho, na Igreja Presbiteriana do Campo Belo. Eu me glorio nos pregadores, eu me glorio nas coisas que eu conquistei na vida. Está errado. Eu só posso e só devo me gloriar no Senhor. Irmãos, se existe uma coisa no mundo que é incoerente à luz do Evangelho, é um crente orgulhoso. A cruz desmonta todo o orgulho humano. Só que, quando eu olho para a minha vida, o que eu enxergo? Um homem orgulhoso. E cada vez que eu olho para esse homem orgulhoso, eu tenho que me olhar no espelho da palavra e me humilhar. É por isso que o culto cristão sempre tem confissão de pecados. Sempre tem confissão de pecados. É por isso que talvez você precise mudar a sua vida de oração.
A gente, depois que envelhece na vida cristã, a gente adquire fórmulas. E ao invés de ser as fórmulas que a Bíblia nos ensina, a gente adquire fórmulas humanas meramente. Então a gente vai, ora, coloca diante de Deus a nossa lista de supermercado e diz, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo, etc. e tal. E lá no finzinho, por um desencargo de consciência, a gente fala assim, e perdoa os nossos pecados. Não é assim? Irmãos, pecado tem nome, endereço, dia, hora, CPF. Quando aprendemos a confissão de pecados diante da Escritura, conforme a palavra de Deus nos ensina, essa justiça se torna clara para nós, essa santificação se torna clara para nós, e essa redenção avança na nossa vida pessoal. Então a cruz serve também para nos lembrar quem somos e para onde estamos caminhando. Então esse contraste da cruz, agora ele cresce. A perspectiva judaica confiava na força da sua tradição, na sua religião. E aí a glória era humana, era religiosa. A perspectiva grega confiava na razão e no intelecto. Então, a glória humana está na minha capacidade. Quem for mais inteligente, quem for capaz de argumentar, os sofistas, eles eram considerados os grandes da cultura. Mas para os que creem, meus irmãos, a nossa confiança durante toda a nossa vida tem que ser uma confiança exclusiva na obra de Cristo. Sabe por quê? Porque assim a glória será só do Senhor. Então nós vimos, em primeiro lugar, o choque da mensagem, a reação dos homens à cruz, a ação de Deus na cruz. E por último, irmãos, vamos focar nossos olhos na necessidade da proclamação da cruz. Paulo fala, irmãos, quando eu estive com vocês, eu anunciei o mistério de Deus. Eu não fiz com ostentação, com linguagem de sabedoria. Eu resolvi não saber nada entre vocês. Eu só quero saber de Jesus crucificado. Foi em fraqueza, temor, tremor que eu estive entre vocês. Paulo diz, minha palavra, minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. De novo, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa, irmãos, era a proclamação apostólica da cruz. Paulo fala aqui nessa passagem que o conteúdo da mensagem e o método de proclamação tem direta implicação da cruz. Ninguém pode anunciar o verdadeiro evangelho com ferramentas que sejam contraditórias à sua essência. E hoje é o que a gente vê. Nós estamos no tempo das mídias sociais. Como é que alguém se torna autoridade nas mídias sociais? Número de likes, número de interações, reproduções. Eu tenho milhões de vistas aqui e acolá. Isso me faz o quê? Uma grande autoridade. Paulo considera isso, ainda que ele não tivesse Instagram, assim como o Dr. Valdeci não tem. Paulo considera isso retórica vazia. Vazia. Paulo diz, eu não vim com superioridade de palavra. Eu não vim com essa sabedoria humana que os gregos tanto admiram. Paulo aqui não está negando a necessidade da clareza, da boa comunicação do evangelho, não. Mas ele está rejeitando o ornamento humano, retórico, para vender a mensagem, não é, meus lindos? Desculpa a expressão, essa palhaçada que a gente vê nas mídias sociais, de gente literalmente vendendo o evangelho
contra o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é uma filosofia a ser debatida, mas é o testemunho divino a ser recebido por nós. Então Paulo diz, eu estou preocupado em pregar a Cristo e esse crucificado. Não é só um slogan, mas é o eixo da vida que Paulo tinha. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui que Paulo rejeita a retórica vazia. Cuidado! O que está acontecendo hoje? As pessoas pegam uma parte do evangelho, focam na parte desse evangelho e saem batendo boca a respeito daquilo que deixa de ser evangelho. Mau testemunho. Gente, não tem coisa mais incoerente do que ficar, brigando na internet com retórica vazia em nome de Jesus. Eu posso até dar um mau testemunho, mas muita gente me segue. Não funciona assim, irmãos. Paulo diz que ele prega em fraqueza e temor. Fraqueza é a consciência da sua limitação humana e da grandeza da missão. Temor e tremor não é covardia, mas é reverência, é reconhecimento que a salvação daqueles que são alcançados pelo Evangelho só depende da ação soberana de Deus. Por isso, a vida e a palavra deveriam ser os instrumentos, ainda que frágeis, para que a glória fosse totalmente de Cristo. E por isso Paulo vai dizer no verso 4 que essa demonstração é do espírito de poder, não é com sabedoria de persuasão humana. Paulo não tentou manipular as pessoas, as emoções, ele não estava preocupado em impressionar intelectos. Ele estava preocupado em apontar para Cristo. E quando ele fala de poder do Espírito, não é o poder dos milagres, não é o poder para impressionar com a visibilidade, não, muito pelo contrário. É o poder transformador do Evangelho. Sabe qual é o maior milagre que existe, meu irmão? Deixa eu falar para você. É você ter estado morto nos seus delitos e nos seus pecados e ter sido trazido à vida. A regeneração pela obra da cruz é o maior milagre que existe. Você não precisa ver mais milagre. O milagre, de fato, é você. O milagre sou eu. A igreja é o grande milagre de Deus. Isso para quê? Ele termina dizendo exatamente para que a fé fundamentada no poder de Deus sirva para a glória do próprio Deus. Sabe por quê? Porque se você pregar um outro evangelho, e nesse outro evangelho as pessoas crerem na sua habilidade, crerem no seu carisma, crerem na sua retórica, essas pessoas vão acabar no mesmo inferno que você. Então a igreja não pode depender da eloquência dos seus líderes, mas só da suficiência da cruz. Porque a sabedoria humana, ela pode até mudar a opinião de alguém, mas o poder de Deus muda o destino eterno dessas pessoas. A pergunta é o que você vai pregar? Então, para concluir e terminar nosso gráfico, Deus pega toda a sabedoria humana, tudo aquilo que os judeus e os gregos buscavam, pega essas pessoas que acreditavam dessa maneira, transforma os seus corações, transforma as suas vidas, para que no final da história a glória seja somente do Senhor. E o que a gente faz de tudo isso, meus irmãos? Primeira coisa, o maior sinal já foi dado. É que Cristo morreu na cruz, ele se entregou, mas ele também ressuscitou. Você não precisa ficar buscando mais sinal. Nenhum outro sinal precisa ser buscado. Esse é absolutamente suficiente para todas as coisas que eu e você precisamos.
Não precisamos de outros sinais. Se Deus quiser dar, amém. Glória a Deus. Mas não é minha função buscá-lo. Segundo lugar, submeta a sua razão à revelação de Deus. Qual é o nosso problema, meus irmãos? A gente cresce, vive num mundo de pecado, com uma mente caída, que estabelece para a nossa vida categorias que são pecaminosas. As nossas categorias de vida, a nossa categoria de relacionamento. Eu tenho que me sobrepor nos meus relacionamentos. Eu preciso me sobrepor na minha liderança. Eu preciso ser melhor do que a minha esposa. Eu preciso ser superior aos meus filhos. Eu tenho que olhar para os meus irmãos e eu sei que, eu sei mais teologia, então eu estou acima deles. Categorias de pecado, irmãos. Quando nós submetemos a nossa mente às categorias da revelação de Deus, a nossa inteligência humana, ela é humilhada. Leiam o livro do nosso irmão Jonas Madureira. Nossas categorias são sobrepujadas pela verdade de Cristo. E talvez alguma área, alguma parte da sua vida em que você luta contra o pecado não se resolva porque você está lidando com as categorias erradas. Você mantém um certo tom de ideias, conceitos e pressupostos. E aí você diz, eu sei que tem alguma coisa errada, mas você não consegue mudar, porque você não submeteu essa categoria, esse pensamento, essa ideia, esse sentimento à cruz de Cristo. Talvez essa devesse ser a sua oração essa semana. Pai, eu luto com esse pecado, eu luto com essas coisas. O que me falta para que eu entenda a solução disso? E talvez seja exatamente a mudança de uma categoria que não foi submetida ao Evangelho e à cruz. Terceiro, mantenha a cruz no centro. Não substitua o Evangelho por nada. Não substitua o Evangelho por entretenimento. Nossa cultura é a cultura do entretenimento. E dizem alguns que no juízo final Deus vai fazer o balanço entre as horas de mídia social, as horas de Netflix e o tempo de leitura e oração que nós temos da Bíblia. Nós vivemos na geração do prazer imediato. Ou moralismo. Esquecemos a centralidade do Evangelho e da cruz para ficar preocupado o tempo inteiro em dar lição de moral para os outros ou procurar viver uma vida moral que não flui do Evangelho. Veja bem, não estou defendendo imoralidade, eu estou dizendo que nossa moral e nossa vida moral, ela precisa emanar do Evangelho de Cristo. Isso vai mudar todas as coisas. Temas teológicos. Eu tenho visto muitos pregadores contemporâneos que eles não sabem falar nada mais, nada menos do que um tema teológico que eles elegeram como a sua redenção. Eu trabalho com educação cristã, escolas cristãs. E eu já vi muitos colegas meus elegerem educação cristã como o redentor do mundo. Outros elegem o criacionismo. Que salva não é a cruz, é o criacionismo. E certamente não podemos fugir da política. Nós somos hoje dominados numa bolha ideológica, na qual nós acreditamos que só haverá salvação se o meu partido vencer.
E a salvação não provém da política, não provém da ideologia, não provém de nenhuma dessas coisas. Irmãos pastores, pregadores, presbíteros dessa igreja, confiem mais no Espírito do que nas técnicas humanas. Você, irmão, que tem que pregar o evangelho, que fala para os outros, não é você que faz, é a mensagem louca da cruz. Sabe por que muitas vezes nós não pregamos o evangelho? Porque nós temos temor dos homens. Porque eu vou falar do evangelho para o outro, e se ele achar que eu sou doido? E vão achar mesmo. Porque não é você, é a cruz. E isso tem que nos levar a nos gloriar naquilo que devemos nos gloriar. Só no Senhor. Toda salvação é obra dele, do início ao fim. Esse é o poder da cruz. Vamos cantar.